Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, quinta-feira, dia 13 de maio, está em João, capítulo 16, versículos de 16 a 20. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda, e já não me vereis. E outra vez pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo, e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai. Diziam, pois: o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estáis discutindo entre vós porque eu disse: pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Meus irmãos, hoje, quinta-feira, 13 de maio, nós temos uma data muito importante, porque o dia 13 de maio nos faz lembrar Nossa Senhora de Fátima. Uma das principais aparições de Nossa Senhora aos três pastorinhos aconteceu exatamente no dia 13 de maio. Então, é um dia especial de veneração, de nós realmente pararmos de forma mais especial para honrar a Virgem Maria, Nossa Senhora, Mãe de Cristo, Mãe de Deus, nossa Mãe. Além disso, hoje é o 40º dia após o domingo de Páscoa. Isso significa que hoje foi o dia em que Jesus subiu ao céu, de volta para o Pai, depois de cumprir finalmente a sua missão terrena. Como no Brasil a data de hoje não é feriado, então a solenidade da Ascensão é transferida para o domingo seguinte, ou seja, no próximo domingo nós vamos celebrar a Ascensão do Senhor, mas o dia mesmo da Ascensão, o 40º dia, cai no dia de hoje. Em vários lugares do mundo, em Roma, por exemplo, se celebra a Ascensão já no dia de hoje. E o Evangelho de hoje, que, como nós sabemos, está nos preparando para celebrar a Ascensão, para celebrarmos Pentecostes, ele fala mais uma vez para nós sobre a alegria. Jesus está no seu discurso de despedida e está se despedindo dos discípulos, dizendo: olha, em pouco tempo vocês não vão mais me ver, e depois de um tempo vocês vão me ver de novo. Nesse processo, diz Jesus, o mundo se alegrará e vocês vão ficar tristes. Porém, diz Jesus, a vossa tristeza se transformará em alegria. Uma coisa que é interessante no Evangelho de hoje é que Jesus deixa claro que aquilo que ele reconhece como alegria não é a mesma coisa que o mundo considera como alegria. No Evangelho de São João e nos escritos joaninos de forma geral, a palavra mundo, ela representa a realidade que é marcada pelo pecado e que, portanto, é marcada pelo apego àquilo que é passageiro, aquilo que é transitório, aquilo que não é o mais importante. O mundo é essa realidade dentro do vocabulário de São João. E Jesus está deixando claro, olha, a alegria que eu tenho para vocês não é a mesma alegria que o mundo entende que é alegria. Isso significa que para nós seguirmos Jesus com fidelidade, inclusive quando ele passa pela cruz e nós somos chamados a sermos fiéis a ele quando nós temos que passar pelo Calvário também, nós temos que entender que existe uma alegria que não é aquela mesma que muita gente entende por aí. Existe uma alegria, uma paz no nosso coração
que não sai dentro de nós quando nós estamos numa situação de amizade com Deus, quando nós estamos na intimidade de Deus. Essa alegria ninguém pode tirar de nós. O mundo não pode tirar de nós. Inclusive os sofrimentos. Isso nos faz lembrar, por exemplo, a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, quando São Paulo diz: os sofrimentos do tempo presente não são comparáveis com a glória que se há de manifestar em nós. Essa glória, essa alegria da ressurreição que nós estamos celebrando na Páscoa, ela é incomparável a qualquer dor, a qualquer sofrimento. Tudo isso será um nada, comparado à alegria eterna que nós experimentaremos de forma definitiva no paraíso, mas que nós já podemos saborear nesse mundo, quanto mais nós nos aproximamos da santidade, quanto mais nós nos configuramos ao ressuscitado, quanto mais nós nos aproximamos daquela realidade para a qual nós fomos criados. Quanto mais nós nos aproximamos disso, mais nós temos a alegria. Todo ser humano nasceu para a alegria. E é preciso que a gente, ao longo da vida, com a graça de Deus e com o nosso empenho, conquistemos essa alegria. Sim, nós não vamos conquistar a nossa alegria simplesmente reclamando para o mundo, para as pessoas que nos façam alegres. A alegria é uma conquista. Quando Jesus ele mostra para os seus apóstolos que a alegria do Evangelho, a alegria de Deus, ela existe, perdura, permanece, até mesmo nas situações de sofrimento, isso significa que nós precisamos ser firmes e perseverantes para conquistar a nossa alegria em Deus. A alegria é incompatível, portanto, com uma vida fechada em si mesma. A alegria ela brota no nosso coração na medida em que nós saímos de nós mesmos para glorificar a Deus, para amá-lo nos nossos irmãos, especialmente naqueles menos amados. A alegria do Evangelho brota em nós. A alegria do mundo, nesse sentido de São João, é uma alegria ao contrário marcada pelo egoísmo. É simplesmente aquilo que me faz bem. É simplesmente aquilo que me dá uma emoção, um sentimento passageiro. Eu vou propor, inclusive, para a sua oração pessoal hoje, algumas imagens distorcidas sobre o que é a verdadeira alegria. A alegria do Evangelho, a alegria do ressuscitado. Para que a gente possa fazer, cada um exame de consciência, para a gente ver se aquilo que nós estamos considerando como alegria é alegria verdadeira. Claro, essas alegrias que eu vou citar aqui, elas não são de todo ruim. Não é que essas alegrias aqui, elas sejam sempre um pecado. Mas, quando nós nos apegamos somente a esse modo de ser alegre, nós podemos deixar de lado a alegria verdadeira, aquela que tem sabor de eternidade, de paraíso, de amor infinito. E é para essa alegria, principalmente, que nós somos criados. Uma primeira alegria que não é verdadeira é o sadismo. O que é o sadismo? É eu me alegrar com o sofrimento do outro. Eu tenho um certo rancor, um certo ódio daquela pessoa, eu tenho um certo sentimento de vingança que eu vou nutrindo dentro de mim, e aí quando aquela pessoa se dá mal, seja porque eu colaborei para que aquele mal acontecesse, ou simplesmente eu sou um espectador, mas eu me alegro com o mal naquela pessoa. Eu me alegro com a tristeza dela. Eu me alegro com a humilhação, com o fracasso dela. Isso não é a alegria do ressuscitado. Então, primeira alegria que não é verdadeira. Cuidado, cuidado. Vamos analisar isso com muita humildade, pessoal, e com muita sinceridade. Será que existe alguma pessoa cujo sofrimento me alegra? Cuja humilhação me alegra? Seja quem for, certo? Seja quem for, não há exceção. Vasculhe isso no seu coração. Essa pessoa cujo sofrimento lhe alegra pode ser até mesmo uma pessoa que realmente seja ruim. Pode ser uma pessoa pública, pode ser um político, pode ser quem for. Será que você nutre diante daquela pessoa o sadismo, uma alegria por ver aquela pessoa se dar mal? Simplesmente por isso. Simplesmente por isso. Vasculhe dentro de você. Será que a alegria é justiça foi feita, Deus prevaleceu, a vontade de Deus prevaleceu? Ou será que não existe ali uma alegria por ver simplesmente o outro sofrer? Essas coisas vão fazendo a nossa alma ficar doente.
E a gente precisa olhar com muita humildade para isso, pedindo perdão a Deus e pedindo a graça de Deus. Porque senão a gente se acostuma com o pecado, pior, acha que é uma coisa boa e nunca fica curado daquilo. Depois a gente tem crise de fé, depois a gente entra no desânimo espiritual e não sabe de onde é que vem. Porque a gente está procurando falsas alegrias, ou está nutrindo a nossa alma com um alimento que não é nutritivo, que não faz bem para a nossa alma. Uma outra alegria que é falsa é a alegria egocêntrica. É aquela em que a glória de Deus é privada, é deixada de lado para que o nosso eu esteja no centro. Então é simplesmente a alegria por eu ser glorificado. Perceba, não é que eu tenho que ficar chateado, afetado, porque alguém me elogiou, porque alguém falou bem de mim. E aí você não sabe lidar com isso. Não é isso. Mas é simplesmente você ter aquela alegria de, olha, eu estou no centro. Se as pessoas nos elogiam por alguma coisa, vamos aprender a colocar todo esse louvor diante de Deus, para que Deus seja louvado. Se as pessoas estão felizes, é porque Deus, na sua misericórdia, fez alguma coisa boa através de nós. Bendito seja Deus. Agora, qualquer alegria em que se volta para o egocentrismo, para o meu eu no centro, é uma falsa alegria. Às vezes, as coisas se misturam. Às vezes eu estou feliz porque Deus foi glorificado, mas tem algo de egoísmo ali. Então eu vou aos poucos purificando. Muitas vezes essas coisas vêm misturadas dentro de nós. E a gente precisa, num exame de consciência diário, com muita humildade, com muita docilidade, e ir pedindo a Deus que venha nos purificar, para que o nosso coração sirva inteiramente por amor a Deus. E não por interesses egoístas, que muitas vezes estão ali misturados nas nossas motivações. Mas é importante que a gente seja vigilante em relação a isso. Outra alegria, que não é a alegria verdadeira do ressuscitado, é aquela alegria voltada para prêmios passageiros. Alegria simplesmente por ter um reconhecimento passageiro. É uma coisa que passa, sei lá, uma medalha. Não que isso seja em si ruim, mas é quando a alegria para naquilo, para na medalha, para no aplauso. Sim, talvez, aliás não, certamente faz muito sentido se alegrar com esse prêmio, se ele significa que Deus tem realizado algo em mim que é bom para os irmãos e que está colaborando com a salvação das almas e com a glória de Deus. Então, no fundo, esse elogio, esse aplauso está sendo para Deus, que graças a Deus está me utilizando. Agora, quando eu percebo dentro de mim movimentos de apego simplesmente a esses prêmios passageiros, cuidado, não é a alegria do ressuscitado. Não é ela que vai saciar a nossa alma. Outra falsa alegria é a alegria do prazer pelo prazer. Às vezes é importante, a gente precisa de um descanso, alguma coisa desse tipo, mas cuidado, não é essa alegria que sustenta o nosso espírito. Não é a alegria do prazer pelo prazer. Ou seja, não é que aquele prazer está direcionado a Deus. Não, é uma alegria de prazer pelo prazer. É uma alegria muito superficial. Ela é só de sentimento. Ela é só de emoção. Não é aquela parte mais íntima da minha alma que está bem-aventurada, que está feliz. Então a gente tem que ter cuidado com isso. E uma outra falsa alegria é aquela que é apegada a falsas seguranças. Eu coloco toda a minha satisfação porque toda a segurança está agora porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho esse emprego. Claro que a gente tem que ficar feliz se a gente tem o sustento para a nossa família, se a providência de Deus age na nossa vida dessa forma. Porém, cuidado, esse não é o fim último da nossa vida. O fim último da nossa vida é amar a Deus de algum modo. A gente não pode parar no meio do caminho. A gente não pode parar nos meios, ou seja, nos instrumentos. A gente tem que sempre ter os olhos fixos na finalidade última do nosso agir, no sentido do nosso servir. E não simplesmente o prazer. O prazer não é a finalidade última, ou pelo menos não pode ser a finalidade última das nossas ações, do nosso serviço. Senão nós vamos ser inconstantes, porque sentimentos e emoções são inconstantes. Nós vamos amar verdadeiramente, na fidelidade, na perseverança, se a nossa alegria estiver em outro lugar. Se ela está presa a essas falsas seguranças,
ao prazer pelo prazer, é claro que essa alegria vai ser uma alegria muito insegura, muito instável. Não é a alegria do ressuscitado, que é a alegria de eternidade. A verdadeira alegria é a plena realização do ser humano. Por isso, a verdadeira alegria está quando tudo aquilo que eu estou vivendo, fazendo, escolhendo, tudo aquilo está sendo direcionado para Deus. Eu posso me alegrar com o trabalho pelo trabalho. Não vai ser uma alegria completa, mas eu posso me alegrar pelo meu trabalho que colabora para a minha santificação, para que eu ame a Deus. Sim, é bom me alegrar pelo meu trabalho dessa forma. Eu posso me alegrar pela minha família, não por ela mesma, mas porque essa família que Deus me deu é um meio para chegar a me santificar, a amar a Deus, a gerar salvação para mim e para esses meus familiares. Então, a verdadeira alegria está quando nós caminhamos, quando nós temos o nosso itinerário, a nossa jornada para Deus. Aí as escolhas que estão compatíveis com esse caminho, as ações, os sentimentos que estão compatíveis com essa jornada, com essa caminhada para Deus, aí sim, essas ações, essas escolhas, esses sentimentos podem ser um sinal de verdadeira alegria dentro de mim. Aproveitemos o dia de hoje para pedirmos a Deus a graça de nos alegrar a cada dia pela vivência do nosso carisma, que é o nosso caminho para Deus. Aquilo que realmente alegra a nossa alma, aquilo que realmente é a alegria do ressuscitado para nós, é tudo aquilo que é compatível com o nosso carisma, que é o nosso caminho para Deus. Por isso vale a pena você rezar. Será que essa falta de alegria é exatamente porque você tem vivido de forma incompatível com o carisma, que é o seu caminho para Deus? Tudo aquilo que é estranho a esse caminho para Deus, certamente não vai ser a alegria verdadeira, a alegria plena, a alegria para a qual nós somos criados, a alegria do ressuscitado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.